Boa noite, pessoal. Vamos dar início. Sejam bem-vindos ao Via Paul Play. Boa noite, então. Vamos hoje ao nosso quinto episódio da terceira temporada do Via Paul Play. Esse ano, essa temporada com a temática em saneamento, né? Então, se a gente for toda temporada, os episódios se conectam, né? Como eu já falei aqui, e nem sempre esses episódios se conectam sequencialmente. Então, se a gente for hoje fazer um anteriormente, um previously, desse episódio de hoje, que é o quinto episódio, dia 31/10/2023, o quinto episódio, degradação de concreto armado nas estruturas de saneamento. Se fizermos um anteriormente, vai nos levar atrás lá no primeiro episódio, pessoal, onde foi muito bem apresentado pelo professor Miguel Mansurais, onde no primeiro episódio foi comentado sobre os impactos, né, das estações de tratamento, o subproduto do tratamento de efluente, quais são esses subprodutos, né, como por exemplo na forma gasosa, elevada emissões de ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, né, metano, que são composições do biogás, né, na forma líquida, a presença de sulfatos e sulfetos nos afluentes e efluentes. Então, o professor lá, ele explicou bem essa diferença toda, né? E quais são os resultados disso, né? A metabolização das bactérias anaeróbias. Então, ele explicou isso e tá lá. Então, já começou a ser feito o upload desses episódios no canal do YouTube. Então, quem perdeu esse primeiro episódio já pode assistir. E hoje nós vamos entender, então, o que isso causa no concreto. Quais são os mecanismos, as reações desses elementos no concreto. Então, ninguém melhor para falar disso que o professor Daniel Veras, né, que vai trazer essa temática, né, esse título, Degradação do Concreto Armado na Estrutura de Saneamento. Essa é a nossa apresentação de hoje. O professor Daniel, ele tem vários cursos voltados à durabilidade, ele tem 3 cursos, eu fiz um curso, né, fiz junto com o IDD, né, é um prazer poder mencionar aqui o IDD, que é um grande protagonista que colabora com a formação técnica da engenharia hoje no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, existe um curso de 14 horas aula, onde o professor Daniel explica a deterioração em estruturas de concreto por reações expansivas e interações físicas. Então, hoje, pessoal, é uma introdução, vamos dizer, é um trailer, né, desse assunto em que é muito mais aprofundado nesses cursos, né? Então, quem se interessar, eu recomendo pesquisar, né, olhar nas divulgações do IDD, os próximos cursos, e assistir, participar desses cursos com o professor Daniel Veras, né? Então, é uma honra poder apresentar o professor Daniel Veras aqui, né? O professor Daniel Veras é engenheiro civil pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em engenharia dos materiais pela Universidade de São Carlos, doutorado e também pós-doutorado, em 2011, em Ciência de Engenharias e Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. Desenvolveu estágio de pós-graduação na Universidade de Aveiro, no Instituto Superior Técnico de Viana do Castelo, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, ambos em Portugal. Em 2011, o professor Daniel foi vencedor do Prêmio Nacional de Teses Marechal Duarte Casimiro Montenegro. Atualmente, ele é professor associado 2 da Universidade Federal da Bahia, docente permanente do programa de pós-graduação em Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia, é pesquisador e coordenador do Laboratório de Ensaios de Durabilidade dos Materiais, LEDMA, e do Laboratório de Ensino de Ensaios Mecânicos, ALEM. É diretor regional da Alcompat Brasil e do Ibracon, revisor de diversos periódicos nacionais e internacionais e coordenador do Comitê Técnico do Ibracon e do Alcompat. É autor de diversos livros, eu vou citar apenas um deles aqui que eu gosto muito, Princípio da Ciência dos Materiais Cimentícios, Produções e Reações, Aplicações e Avanços Tecnológicos. Também outro livro, Corrosão da Degradação das Estruturas de Concreto, Teoria, Controle, Técnica e Análise e Intervenções. Professor Daniel Veras, que recentemente,
muito recentemente, foi reconhecido pela Elsevier e Stanford University como docente dentre os 2% mais influentes cientistas do mundo em 2022. Então, é uma grande honra, uma grande oportunidade ter a presença do professor Daniel. Somos muito gratos. E, professor Daniel, sem mais delongas, se tiver mais alguma coisa para complementar, fique à vontade, a palavra é toda sua. Tá mudo, professor. Desculpa. Obrigado, Thiago, pela apresentação. Agradeço pelo convite, agradeço pela participação. Estou vendo vários rostos conhecidos aqui. E sempre um prazer revê-los. Vamos falar um pouquinho hoje. Posso compartilhar aqui? Pode sim. Vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre... abriu aí para vocês? Tá ok? Positivo. Vamos tratar um pouquinho hoje sobre a degradação do concreto armado em estruturas de saneamento, né? Fazer um recorte sobre as questões associadas à durabilidade para este ambiente específico, né? Vamos tentar ver o que ele tem aí de diferente, de especial, para que nós possamos nos atentar. Antes de mergulhar nos problemas em si, eu vou, como vai ser a sistemática, Thiago? As perguntas no fim, né? Perfeitamente, pessoal. Quem quiser Tá, participar, joga no chat e no final a gente vai ler as perguntas, alguns comentários. beleza. Então, Também quero aproveitar para quem puder deixar as câmeras desligadas, só para não interferir na apresentação do professor. Então, vamos começar aí. Ok. Pessoal, essa figura é uma figura que eu gosto bastante, né? E gosto de iniciar com ela, que é o seguinte, olha só, ela demonstra um pouco do que a gente tem percebido nos últimos anos, né? Nós tivemos um grande pico da construção no mundo, principalmente nos países mais industrializados, né? A partir da década de 50 do século passado, e chegamos aí, atingimos um pico e vemos que nos últimos anos o mundo deu uma estabilizada, né? O que não significa que parou, né? Significa que não tá crescendo o nível de construção, está sendo estabilizado no mesmo patamar de construção nos últimos anos. E, ao mesmo tempo, vimos que no final do século passado, nós começamos a ter um grande crescimento aqui dos custos, né, e das atividades associadas à manutenção e reparo. Olha só. Então, existe uma tendência, olhando para esse gráfico, que se mantendo essa estabilização que nós observamos nas últimas décadas, e até vai chegar um ponto que talvez isso até caia, né? Essa rampa aqui, ela não vai deixar de crescer, né, pessoal? Essa aqui da manutenção, ela não vai deixar de crescer. Então, em um futuro que eu acredito que não seja tão longo, né? Talvez lá para 2060, de acordo com a projeção matemática aqui, essas duas curvas devem estar se encontrando, quer dizer, o mundo passará a gastar com obras novas mais ou menos a mesma coisa que gasta com recuperação. Isso é muito importante porque nos alerta para a necessidade de, além de manter as obras existentes, fazer obras novas cada vez mais duráveis, né? Então, isso é um aspecto que a gente tem que refletir um pouco, tá? Por outro lado, esse mapa mundi aqui, ele também é muito interessante, porque ele mostra o seguinte, ó, o quanto cada país tem já de construído, que seria o estoque, né, em relação à sua necessidade, tá? Então, olha só, países europeus já mais desenvolvidos, eles já têm um nível de estoque, né, um nível de construções existentes que já se aproxima da necessidade das suas populações. Mas essa não é a realidade dos países em desenvolvimento, principalmente, né? Se nós analisarmos aqui, ó, Brasil, China, Índia, né?
nós vemos que é uma situação, a África do Sul, né, para pegar os BRICS, né, vemos que temos ainda uma grande necessidade de construção em relação ao que já existe. Então, nós temos uma capacidade ainda nesses países maior do que a média mundial de novas construções, né, para atender as necessidades básicas, né? E o saneamento certamente está entre essas questões, né? Associado a isso, o Brasil tem uma deficiência gigantesca quanto a saneamento básico da sua população. Então, na região norte, por exemplo, 12% das pessoas têm acesso à rede de esgoto. Aqui no Nordeste, não chega a um terço. Até em regiões mais desenvolvidas, no sul do país, não chega a 50%. Né? Então, nós vivemos num país em que 100 milhões de pessoas não têm acesso à rede de coleta de esgoto. Isso dá mais da metade da população brasileira. Se nós pensarmos que ainda tem muito a ser construído, nós também temos que pensar que essas novas construções precisam atender a critérios de durabilidade para que esses recursos sejam aplicados da melhor forma possível. Né? Então, o marco do saneamento, a Lei 14.026, de 2020, ela criou alguns aspectos a serem observados. Né? Então, ela possibilitou a participação da iniciativa privada em serviços de saneamento, garante, quer garantir o atendimento de 99% da população com água potável e 90% com tratamento de esgoto até 2033. Observem, está falando daqui a 10 anos. Né? Nesse momento, mais de 50% da população brasileira não tem acesso à rede de tratamento de água e esgoto, né, e coleta de esgoto. Define a Agência Nacional de Águas como regulador e cria a figura da prestação regionalizada que garante que nenhum brasileiro será deixado para trás. Então, quer dizer, alguns custos associados a locais de maior dificuldade, de maior custo de operacionalização desse sistema deverão ser compensados por outros. Então, vejam, tudo isso aí está ligado com o nosso tema, né? Tudo isso está ligado e mostra a importância do tema saneamento básico e o déficit de saneamento básico que nós temos no nosso país. Quando nós pensamos nas manifestações patológicas, agora já entrando no foco principal da nossa palestra, a princípio, as obras de saneamento de estruturas de concreto armado, né, que é o foco aqui, elas são suscetíveis a praticamente todos os tipos de degradação possível. Né? Ataque por sulfatos, a biodeterioração, os ataques ácidos, que são os mais característicos desse tipo de estrutura. Mas não existe a impossibilidade de ocorrência de reação ácido agregado e corrosão até como uma manifestação patológica decorrente das primeiras, né? Porque muitas vezes você pode não ter a corrosão em função do... Porque quem gera corrosão ou é ataque de cloretos ou é carbonatação. Pode ser que você não tenha nenhum desses dois grandes problemas na estação de tratamento de água e esgoto. Em determinados locais. Aqui em Salvador certamente vai ter. Mas em determinados locais pode ser que você não tenha esses dois problemas de forma tão efetiva. Mas ao ter um ataque ácido, ao ter um ataque por sulfatos, ao ter uma biodeterioração, automaticamente essas armaduras serão expostas, né? E aí a corrosão vai acontecer por oxidação. Não por uma formação de uma pilha eletroquímica, que é o que normalmente ocorre no estudo de concreto armado, mas por oxidação. A armadura está exposta em contato com oxigênio no ar, você tem corrosão por oxidação. Então, a princípio, tudo isso aí pode acontecer, né? As nossas normas, a NBR 15.575, ela trata da vida útil de projeto para vários itens aí dos sistemas construtivos. Para as estruturas, e onde se inclui também as estruturas de concreto armado, nós temos uma vida útil de projeto que pode ser de 50, 63 ou 75 anos em função da característica destas obras. Quando nós falamos de uma obra de saneamento, uma obra importante, que está associada inclusive à saúde pública, e que leva vultuosos recursos para sua implementação, nós estamos falando de vida útil de projeto superior a 75 anos. Vida útil de projeto superior. Né? Uma obra de estação de tratamento de água e esgoto é uma obra de impacto
socioeconômico significativo naquela sociedade. Então, ela não pode ser feita para durar pouco tempo e ter que ser rapidamente substituída, porque o impacto disso na sociedade é muito grande. Né? Então, a vida útil de projeto, nesse caso, de acordo com as normas atuais vigentes, deve ser de, no mínimo, 75 anos. A NBR 6118, recém-atualizada agora em 2023, não alterou essa tabela, né? E trata aí das classes de agressividade ambiental, que todos aqui conheçam, e certamente uma obra de saneamento vai estar incluída aí numa classe 3 ou numa classe 4 de agressividade, né? Algo semelhante a uma zona industrial. Na própria NBR 6118, né, ela vai recorrer, inclusive, a outras duas normas, que é a NBR 8953 e a NBR 12655. Nós temos também essa tabela que trata de alguns critérios mínimos para as classes de agressividade ambientais colocados na tabela anterior. E apresenta 3 critérios aí, como critérios prescritivos mínimos, como relação ao água cimento, a classe de resistência do concreto e o consumo mínimo de cimento, como parâmetros para garantir uma durabilidade. Observe que, no caso, a relação água-cimento para a classe 3, 0,55, classe 4, 0,45, para a classe do concreto, né, classe de resistência 30 megapascal, uma C30 ou C40, para uma classe 4, tem um consumo de cimento superior a 320 ou 360 quilos por metro cúbico. Só, esses parâmetros não vão garantir vida útil do projeto de 75 anos, provavelmente não garantam nem 50. Não vão. Né? A gente tem batido bastante nessa tecla que esses parâmetros aí não vão. Principalmente com as alterações recentes que nós tivemos nos cimentos brasileiros, e essas normas elas não distinguem, né? Qual é o tipo de cimento, não distingue se a classe de concreto está associada a alguma adição ou alguma proteção ou não. Mas, enfim, simplesmente esses parâmetros, e nós temos diversos resultados que mostram isso, práticos, experimentais, não serão suficientes para atender essa vida útil do projeto. A norma ainda trata a questão do cobrimento nominal mínimo, né, para essas mesmas situações, classe 3 e classe 4. Repito, também não é isso. Né? Você pode ter um concreto com menos do que 35 milímetros de cobrimento que seja muito mais durável do que um de 50 milímetros de cobrimento. Então, atualmente, com o conhecimento que nós temos sobre a tecnologia do concreto, sobre todas as formulações possíveis, não é isso que vai garantir a durabilidade. Claro, é algo que nós devemos olhar com calma, às vezes com atenção, porque melhor um cobrimento maior do que um cobrimento menor, isso é óbvio. Né? Mas não basta atender ao cobrimento e aos aspectos que nós colocamos na tabela anterior para que essas estruturas atinjam a vida útil de projeto que nós esperamos. Tá? Nós temos aí os microclimas, né? A norma ela distingue nos microclimas, no caso, na situação nas condições de obra e saneamento, nós vamos com um macroclima especial, né? Que pode ter ciclos de molhagem e secagem, tanto da parte interna quanto da parte externa. Então, também cai nas classes 3 ou 4. Então, vejam que, né, há uma coerência com relação a essa avaliação. E o que vai me dizer, no fundo, se é classe 3 ou classe 4? Né? Um dos aspectos, com relação à presença de sulfatos, principalmente, é a questão da quantidade de sulfato solúvel presente na água e, consequentemente, né, em contato com essa estrutura. Então, de 150 a 1.500 ppm, nós temos uma agressividade moderada e acima de 1.500 uma agressividade um pouco mais severa, fazendo com que a relação água-cimento já seja alterada e o FCK mínimo aqui também seja alterado. Veja que esses valores são mais restritivos do que aquela tabela geral que nós apresentamos. Tá? Então, algumas situações aqui mais específicas, né? Temos nós estamos falando sempre de vida útil aqui, vida útil, né? Então, o que seria nessa vida útil? Temos vários modelos aí de vida útil. Um dos que eu mais gosto é o modelo que foi proposto pelo professor Paulo Helene, está fazendo, inclusive, 30 anos, né? Esse ano aí o modelo que o professor Paulo Helene apresentou.
A vida útil de projeto, ela vem até esse momento aqui, onde está o meu cursor, né? Vejam aqui, ó, vida útil de projeto. Então, nós temos um período que nós chamamos de iniciação e um período que nós chamamos de propagação. Nesse período chamado de iniciação, parece que nada está acontecendo, né? Perda de desempenho aqui continua sendo zero. Mas tem muita coisa acontecendo. Nesse momento, estão sendo iniciadas reações, depende do tipo de manifestação patológica. Se for ação de cloretos, os cloretos estão penetrando na estrutura, nos poros, né, até chegar à armadura. Se for carbonatação, a frente de carbonatação está avançando até chegar na armadura. Se for um ataque por sulfato, as primeiras reações, que eu vou falar das reações em breve, estão começando a acontecer antes delas se tornarem preponderantes para uma grande perda de desempenho. Enfim, tem muita coisa acontecendo, apesar da perda de desempenho ainda nesse período chamado de iniciação não ser muito preponderante. Chega um determinado momento em que as reações já ocorrem com uma certa intensidade e a perda de desempenho começa a se intensificar, e aí nós temos, né, a propagação do dano, da manifestação. Quando nós chegamos num determinado ponto em que aquela estrutura já superou a situação para a qual foi projetada, né, nós já temos, né, e aí podemos associar isso, por exemplo, ao aparecimento de manchas, pequenas fissuras no concreto, né, se for ataque por sulfatos, a formação, a formação ali do gel expansivo, ataque por sulfatos, início da decomposição da matriz. Então, chegou nesse ponto, e essa é a vida útil de projeto. Por que é importante falar sobre isso? Muitas vezes, a expressão vida útil de projeto passa uma impressão errada de que é um momento que a edificação entra em colapso, né? E não é. Não é. É um momento em que as coisas já não estão caminhando bem, né? A perda de desempenho já superou o que poderia ser, né, aceitável, tá? Se muitas vezes, então aqui a vida útil de projeto que a norma trata é este momento. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes no Brasil, infelizmente, nós superamos em muito a vida útil de projeto. Muitas edificações no Brasil já superaram a vida útil de projeto. Muitas, residenciais, industriais, comerciais, urbanas, de infraestrutura, várias. E aí nós começamos a ter perda de desempenho. Cada vez, observe que a inclinação mudou, né? A perda de desempenho estava vindo numa taxa aqui, quando chegou aqui, ela aumentou a inclinação. Então, significa que a perda de desempenho passou a ser maior, né? A taxa de perda de desempenho começou a ser maior. E aí vai chegar um determinado momento que essa estrutura começa a colocar em risco a vida das pessoas. Essa é a vida útil de serviço ou de utilização. Quer dizer, essa estrutura, ela não deve ser mais utilizada porque ela já começa a oferecer risco. Com uma situação simples. Então, uma fachada que está numa situação de corrosão e você começa a ter desplacamento do cobrimento. Se um pedaço desse de cobrimento cair na cabeça de uma pessoa, pode matar a pessoa. A estrutura vai cair? Não, a estrutura não vai cair. A estrutura vai colapsar? Não, a estrutura não vai colapsar. Mas já é risco para os usuários. Por exemplo, né? Esse momento aqui entre o ideal é que nós tivéssemos manutenções aqui, né, preventivas. Nesse momento aqui, antes do fim da vida útil do projeto. As corretivas já seriam aqui, né? Entre a vida útil de projeto e a vida útil de serviço ou de utilização. Mas muitas vezes nós ainda passamos da vida útil de serviço ou de utilização. E aí você vai tendo uma perda, né, ainda maior de desempenho, até que chega um momento em que aquela estrutura chegue numa situação completamente inaceitável ou entre em colapso propriamente. Tudo que ocorre entre a vida útil de projeto e esse momento final é chamado vida útil residual. Né? E toda essa vida útil aqui seria vida útil total, do início até o fim. Tá? Então, vamos lembrar que a vida útil de projeto que nós falamos é aqui, é muito longe ainda do colapso e a gente ainda não está conseguindo, né, garantir bem isso aqui. Outro aspecto que é importante tratar, que eu acho que é muito associado ao que nós vamos querer falar aqui, é um pouquinho sobre a regra de Sitter, né? A regra da progressão geométrica de razão 5, que é associada aos custos de manutenção. Então, Sitter, né, pesquisou vários empreendimentos como esse e chegou a claro, isso é um modelo, não são valores exatos, né, que
Se nós nos preocupássemos com a questão da durabilidade no momento do projeto, nós teríamos um custo unitário, né? 5 elevado a zero igual a 1, né? Se nós não nos preocupamos na etapa de projeto, vamos nos preocupar na etapa de execução, esse custo sai de 1 milhão para 5 milhões, 5 elevado a 1. Por quê? Porque o projeto já existe, você vai ter que fazer algumas adaptações para que aquilo seja possível. Se você não toma cuidado e não se preocupa com esse aspecto de durabilidade na execução, vai se preocupar numa manutenção preventiva. O edifício a estrutura está degradando com uma velocidade muito maior do que eu imaginava, e eu vejo que está na hora de fazer algumas intervenções preventivas. O custo vai se tornar muito maior do que era na etapa de projeto e na execução, porque a estrutura já existe, já está habitada se for residencial, já está com o comércio funcionando se for comercial, já está com a indústria operando se for industrial. Você tiver que colocar lá uma camada de cobrimento, uma membrana, for colocar uma proteção catódica, o que for, você tem que abrir a estrutura, ter uma intervenção muito mais complexa para colocar isso, né? Do que teria se tivesse feito na etapa de projeto. Então, os custos aí já sobem para 5 elevado a 2, 25, no caso que seria 1 milhão, passa para 5, agora para 25 milhões. E se nós não nos preocupamos naquele momento preventivo, entramos lá naquela etapa, né, da vida útil, modelo de vida útil que eu mostrei para vocês, né, já na etapa residual, nós temos as manutenções corretivas que, em função do estado da estrutura, das necessidades para que aquela estrutura volte a funcionar da melhor forma possível e que tudo seja recuperado e volte a trabalhar como projetado, né? Os custos acabam se tornando muito maiores. Então, isso vai lá para 5 elevado a 3, né, que seria 125. Eu acredito que alguns de vocês que aqui estão devam trabalhar com recuperação, com avaliação de patologia, manifestações. Acho que vocês conseguem sentir claramente, né, o aumento dos custos em função do estado, da estrutura e da situação e do momento em que aqueles serviços são executados, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui é só um gráfico que associa as duas coisas, né? A vida útil, aquela parte de iniciação e propagação, e a lei de Sitter aqui, uma PG de razão 5, né? Para nós terminarmos essa parte aí de apenas de introdução, nós vamos lembrar, né, que nós temos diversos tipos de cimento no Brasil. E eu faço uma brincadeira normalmente nos meus cursos, nos alunos, né? Gente, se olha, vamos contar aqui. Vamos considerar o cimento comum, né? Porque praticamente não é mais vendido. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cimento branco também não vamos considerar. 6. Se você coloca aí 3 subclasses, né? 25, 32 e 40, vai para 18. Se você coloca a possibilidade de CRS ou não CRS, vai para 36. Então, veja bem, vocês têm 36 possibilidades de variação de cimento no Brasil. Né, classificação. Se fosse tudo igual, não precisava ter 36 possibilidades. A gente chamava todo mundo de cimento e acabou, né? E observe que até a própria norma brasileira trata todo mundo como cimento. Né? A relação água-cimento mínima e tal, mas a relação água-cimento mínima independente do tipo de cimento, por exemplo. Né? Então, e é uma grande preocupação, porque um dos aspectos que nós vamos tratar aqui, né, é a questão de obra de saneamento, e um dos principais fatores que afetam as obras de saneamento é a presença de sulfatos. E todo mundo conhece essa sigla RS, né, que está aqui no asterisco, aqui, qualquer cimento pode ser RS, que está aqui a sigla, né, resistente a sulfatos. Agora, por não saber exatamente o que é um cimento resistente a sulfato, muitos construtores cometem erros graves e que afetam de forma significativa as estruturas e a sua durabilidade. Tá? Então, o que seria um cimento resistente a sulfatos? Né? Nós temos aí 3 possibilidades para chamar um cimento de resistente a sulfato. Primeiro, o teor de C3A, quer dizer, dos aluminatos, e de adições carbonáticas de 8% e 15% em massa, respectivamente. Então, principalmente aqui é a questão do C3A, né, de no máximo 8%. Cimento do tipo alto forno, né, CP3, que contiverem entre 60% e 70% de escória, não menos do que isso. Cimento do tipo pozolânico, CP4, que contiverem entre 25% e 40% de material pozolânico, não menos do que isso.
Mas, no final das contas, as três coisas quase que caminham para a mesma. É a questão dos aluminatos. Quando você coloca muito score, você diminui o aluminato. Quando você coloca muito material pozolânico, você diminui o aluminatos, né? Porque os aluminatos estão no clinker. Então, nós vamos falar daqui a pouco, né, que os ataques por sulfatos ocorrem em reação entre os sulfatos e os aluminatos, né, formando etringito. Então, isso é um cimento resistente a sulfatos. Por quê? Eu acho que é muito importante quem quer trabalhar com isso ter essa noção. Primeiro que, obviamente, vai se trabalhar para esse tipo de situação com cimentos resistentes a sulfato, né? Mas muitas vezes, algumas formulações especiais, concretos especiais, com melhor qualidade, exigem a incorporação de adições e aditivos. E eu já presenciei, né, um determinado projeto que colocava, né, sugeria a utilização de cimento resistente a sulfatos e prescrevia a utilização de adições pozolânicas, ok, mas sem nenhum tipo de especificação quanto qual adição pozolânica ou qual não deveria ser utilizada. E nós vamos tratar sobre isso um pouco à frente, mas só adiantando aqui rapidamente. Uma das principais e mais efetivas reações pozolânicas, do ponto de vista de pozolanicidade, que nós temos no Brasil é o metacaulina, né? O metacaulina é a principal adição pozolânica que nós temos em muitas regiões do país. Em algumas regiões é silicativa, em outras regiões é cinza em casca de arroz, em algumas regiões é a cinza volante, mas o metacaulina é muito, muito utilizado. E o metacaulina, se vocês, né, fizerem uma rápida busca aí no celular de vocês, coloca aí, só por curiosidade, composição do metacaulina no celular de vocês, você coloca no Google mesmo, né? Vocês vão observar que o metacaulina é um composto, é um sílico aluminato, né? Então, olha só, se nossa grande preocupação com relação ao ataque por sulfatos é a presença de aluminatos, não faz sentido nenhum colocar uma adição mineral pozolânica que tenha alto teor de aluminatos, né? Então, são situações como essas que, às vezes, por não ter o domínio dos materiais envolvidos, nós temos, como consequência, alguns problemas de durabilidade lá na frente, tá? Então, vamos tratar um pouquinho daqueles problemas, ou alguns daqueles. Claro, eu não vou poder aprofundar muito aqui, porque nós também não temos tempo para isso, né? E aí existem os livros todos disponíveis, existem todos os cursos disponíveis. Cuidado com os cursos que vocês fazem. Temos visto algumas aberrações aí na internet ultimamente. Mas vamos tratar aqui de uma forma mais geral, mais superficial, né? E para quem já conhece um pouco, né, relembrar e discutirmos algumas coisas, para quem ainda não conhece, ter um primeiro contato e a partir daí tentar buscar um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? O primeiro problema que pode acontecer, reação álcali agregado, né? Vamos lá. Olha só, aqui nós temos alguns exemplos de ocorrência de reação álcali agregado em algumas estruturas de saneamento em Portugal, tá? Período como o país onde eu morei no período, ok? Aqui algumas imagens para vocês verem. É muito importante, né, definir primeiro o que é a reação álcali agregado, para depois falarmos como é que tem os cuidados que nós devemos ter, né? Então, o que seria, né, a reação álcali agregada? Então, a sílica, ela está presente em diversas possibilidades, todas essas que estão aí na tela de vocês. E os materiais, eles podem estar na forma cristalina ou na forma, né, forma entre aspas, né, amorfo, né, no estado amorfo. E quando os materiais estão no estado cristalino, eles tendem a ser mais inertes. E quando eles estão no estado amorfo, eles tendem a ser mais reativos, porque como eles não têm forma definida, eles precisam se combinar com alguém para um dia definir a forma, né? Estão ali num momento de formação, digamos assim, de sua estrutura. E aí, entre as possibilidades que nós temos no estado amorfo da sílica, nós temos a opala. Existem outras também, mas a opala, mais comum aqui na minha região, né? Que quando na presença aí desse mineral, os agregados, sejam eles graúdos ou miúdos, né, apresentam uma elevada reatividade, tá?
E como é que se dá essa reatividade? Né? O próprio nome já dá uma ajudada, né? Reação álcalis agregado. Álcalis, vamos lembrar o que são álcalis, né? Álcalis, nós pegamos a tabela periódica, vamos recordar aí lá da escola, a tabela 1A e 2A da tabela periódica são chamados de elementos alcalinos e alcalinos terrosos, não é isso? Então, os compostos formados por esses elementos dessas duas colunas da tabela periódica são os álcalis, tá? Então, álcalis que estão no cimento, aí cálcio, sódio, potássio, magnésio, enfim, todo mundo, você vai olhar que está todo mundo ali nessas colunas, tá? Essas duas primeiras colunas. Se o agregado for reativo, em presença de água, existe uma reação entre esses compostos, que eu vou mostrar ali rapidamente para vocês, gerando um material extremamente expansivo. Olha só, é até bonito, né? Mas não é muito legal. Então, nós temos a formação desses compostos aqui, que são extremamente expansivos, e que, como consequência, começam a fissurar a matriz cimentícia, né? Principalmente ali na interface entre o agregado e a pasta, que é onde está o álcali, né? O álcali é a parte do cimento, e o agregado reativo, né? A sílica reativa. Então, isso aqui é microscopicamente, né? Macroscopicamente, o que nós enxergamos é isso aqui. É como se aqui, onde vocês estão vendo em alguns momentos, nós tivéssemos isso, né? Mergulhássemos aqui num ponto desse, iríamos encontrar algo assim. Então, as características, né, da fissuração por reação com agregado são essas fissuras mapeadas, né, fechadas, elas vão se encontrando aí, tá? Então, nós temos dois principais tipos de reação álcool-agregado, a reação álcalicílica e a reação álcali-carbonato. Essa álcali-carbonato tem um aspecto completamente diferente desse, né, então não vou abordar muito. Mas a reação alcalicílica é quase que sinônimo de reação álcool-agregado. E quando é que essas reações vão acontecer? Nós temos que ter umidade, nós temos que ter agregado reativo e nós temos que ter alcalinidade elevada. Umidade está lá, né? O concreto tem água, se estiver em contato. Então, por isso que muitas vezes a reação álcool-agregado ocorre quando nós temos aí blocos de fundação, grandes estruturas pós-fundação, nós temos barragens, né, hidrelétricas, elas sofrem bastante com reação álcool agregado. A alcalinidade elevada, que é inerente à matriz cimentícia, né? A matriz cimentícia tem alcalinidade elevada, pH aí entre 12, cerca de 12, entre 12 e 13, mas na casa de 12,5. E os agregados reativos quando presentes. Então, observe, isso aqui, na maioria das vezes, a gente não tem tanto como evitar. Né? Podemos criar algumas barreiras, reabilitação, algumas coisas, mas é muito difícil. A alcalinidade elevada é impossível. Né? Podemos até reduzir essa alcalinidade. Eu vou falar sobre isso depois. Então, o mais fácil é atuar aqui, nos agregados reativos. Né? Então, saber que os agregados são reativos, evitar agregados reativos, ou se não tiver jeito, como o caso em Salvador, todas as jazidas em Salvador e na sua região metropolitana são reativas, todas. Não temos para onde fugir. Mas nós temos que conhecer o problema e tomar as devidas precauções para que isso não se torne algo de grande impacto, né? Então, aqui as reações, né? Falei para vocês, os silicatos reagindo com hidróxidos, né? Aqui no caso o hidróxido de sódio seria um álcool formando um composto, né? De silicato de sódio, por exemplo, né? Que vai aumentar aí, vai ter um volume um pouco maior do que a sílica que lhe deu origem e vai fazer com que haja toda aquela fissuração que vocês viram nas imagens. E, consequentemente, nós podemos ter a carbonatação e a penetração de cloreto. Foi o que eu falei lá atrás, né? A reação com o agregado é um desses fenômenos que não vai gerar corrosão. Mas, ao ocorrer, né, possibilita uma maior penetração de cloretos e um aumento da velocidade de carbonatação, por facilitar a entrada desses agentes agressivos. Então, acaba sendo um fenômeno secundário, não secundário por ser de menor importância, mas secundário de acontecer no segundo momento. Né? As reações alcalicílicas, que são as mais comuns, falei, tem as alcalicílicas e álcool-carbonato, né? Englobou, antigamente, nós tínhamos duas classificações, reação alcalicílica e reação álcali-silicato. Só que elas eram praticamente iguais, a diferença era mais a velocidade, né, de um e de outro, em função do silicato ser um pouco mais complexo, era mais lento. Hoje elas são consideradas aí a mesma coisa, né? Então aqui, eu falei, nós temos que ter uma sílica reativa, né, no estado amorfo, né, com maior instabilidade,
que vão reagir aí com esses íons alcalinos, né, sódio e potássio principalmente, e com a hidroxila, e vai formar esse gel aí álcali-silicato. Normalmente essas reações são sinônimas de reação álcali-agregado. Então aqui algumas imagens para vocês observarem, né? Aqui o gel sendo formado, aqui algumas imagens, né? O gel aqui, ó, da reação, né? Dá para ver aqui uma imagem de micrografia, uma micrografia eletrônica, mostrando, né, como esse material, como esse gel é volumoso, né? Como ele parece um algodão, assim, né? Que ocupa bastante espaço e acaba gerando esses esforços de tração aí na matriz, né? Aqui uma outra imagem, ó, mostrando a formação do gel bem na interface, certinho na interface entre o agregado e a pasta, tá? Hoje, felizmente, nós temos uma norma, né, que trata da reação àquele agregado, NBR 15.577, que tem 7 partes, e aí tem essa figura lá meio que resume aí as 7 partes, né? E observem que o primeiro ponto, quando nós vamos observar para poder fazer uma análise de reação àquele agregado, é classificar a estrutura. E olha lá na classe D, que eu destaquei aqui, ó. Instalações de tratamento de água e esgoto. Estão aqui, tá vendo? Problema de reação àquele agregado nesse tipo de estrutura vai gerar graves consequências do ponto de vista econômico, ambiental e de segurança, mesmo se ocorrer uma pequena deterioração. Então, mesmo que haja uma pequena deterioração por reação àquele agregado, as consequências podem ser extremamente graves. Então, ela é colocada na classe mais perigosa, mais preocupante do ponto de vista da durabilidade quanto à reação àquele agregado, nesse tipo de estrutura. Nós devemos analisar o grau de reatividade do agregado, e aqui, a meu ver, né, eu acho que isso é quase que unanimidade, aqui é que está a grande questão, né? A reação àquele agregado, ela deve ser tratada nesse momento, né? Você deve ter contato com o agregado que vai ser utilizado e avaliar se esse agregado é reativo ou não. Ele vai ser classificado de R0, R1, R2, R3 em função da sua reatividade, né? Um ensaio específico, um ensaio de expansão, que pode ser em prisma de argamassa ou prisma de concreto, um é mais longo, outro é mais rápido, mas enfim, ambos dão bons resultados aí para esse tipo de análise. E você vai conseguir fazer a classificação desses agregados. E, consequentemente, você vai tomar a melhor decisão, né, para poder resolver o problema. Então, esse certamente é o melhor momento, né, para resolver. Olha só, em função da classe de agressividade e em função do tipo de estrutura, e aí vamos tentar achar aqui, né? Olha só, pode ser essa aqui, estruturas geralmente externas, expostas à umidade do ar, enterradas ou imersas, e também podem ser essas, né? Com contato com álcools em condições de serviço, né? Lençol freático contendo álcools, né? Que não tem nenhum dos dois aí especificamente associados à estrutura de saneamento, grande obra de saneamento, mas acho que as duas aqui, dependendo do tipo de obra de saneamento, se encaixam, né? Então, observe que a preocupação do grau de risco vai depender também da reatividade do agregado. Então, nós vamos chegar a uma conclusão, por exemplo, se for uma estrutura enterrada, uma obra de saneamento enterrada, né, em contato com solo e umidade, e tiver uma classe de agressividade, uma classe de expansão, né, de reatividade do agregado R3, que é a maior, o risco é muito alto, né? O risco aqui é muito alto. Então, em função do risco de ocorrência da reação àquele agregado e da classe da estrutura, lembrando que a classe da estrutura, nesse caso de obra de saneamento, é classe D, vejam que nós estamos nas piores situações, né? Se a reação, se o agregado não tiver reatividade, então há grandes preocupações. Mas tendo qualquer reatividade para a classe D, vai ser sempre de maior preocupação do que nas demais. E aí vai depender, então. Ok? E aí as atitudes, né, que nós podemos tomar, mas a maioria delas, né, se estão associadas ao tipo de cimento, é o tipo de adições. Como é que nós podemos prevenir a reação àquele agregado? Primeiro, avaliar a reatividade dos agregados sempre e utilizar adições ativas para mitigar essa reação. Por que as adições posolânicas, adições ativas e tem adições posolânicas? Por que as adições posolânicas elas vão mitigar essa reação? Porque ela tem um efeito aí, 4 efeitos simultâneos. Ela dilui a quantidade de álcool, porque ao colocar uma quantidade de material posolânico, você automaticamente diminui a quantidade de cimento proporcional, né, por metro cúbico.
Reduz o pH, porque a reação posolânica, vamos lembrar, que as pozolanas reagem com hidróxido de cálcio para poder formar CSH. Então, automaticamente você diminui a alcalinidade, porque diminui a quantidade de hidróxido na mistura. Diminui a alcalinidade, você diminui a reação com o agregado, porque a dissolução dos silicatos e da sílica acaba sendo diminuída. Reduz a permeabilidade, vocês viram que precisa de água para a ocorrência da reação com o agregado. Então, se você diminui a interconectividade entre os poros, você diminui a presença de água. E ajuda a reter álcalis, porque a reação posolânica não ocorre apenas com hidróxido de cálcio, mas ocorre também com outros hidróxidos alcalinos, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio. Você vai formar outros compostos, né? Além do CA, tem o CSH, o NaSH, enfim, existem outras fases secundárias que são formadas na reação posolânica. Então, todas essas 4 ações, essas 4 consequências da adição, da presença das adições ativas, elas diminuem a possibilidade de ocorrência de reação alcoólica agregada. Essa certamente é a mais importante, por isso que é tão importante tomar cuidado, né, na etapa de projeto. Mas se eventualmente esses cuidados não foram tomados, né, ou por negligência, ou por desconhecimento, enfim, e a estrutura já for construída e começar a ser detectada a reação alcoólica agregado em grande escala, como acontece em muitas estruturas, né? Então, aqui, ó, olha só, isso aqui é uma estrutura, olha só, toda costurada aí, né? Então, veja, foi tratada e aqui está sendo feita uma impermeabilização para poder reduzir o contato da água. Aqui é uma barragem, né? Então, vocês observam que o contato com a água é bastante intenso, né? Mas também não é muito diferente de um tanque de tratamento de água e esgoto, né? A água está ali em contato com aquele concreto, não é lá muito diferente. A pressão é maior, mas a questão do contato com a água, ele acaba existindo, né? Outra possibilidade, a utilização de sais de lítio, né? O sais de lítio, ele não recupera a reação com o agregado, mas ajuda a interromper, né? Então, existem vários sais de lítio que podem ser, existem algumas adições, existem várias possibilidades de adicionar isso ao concreto, desde a mistura até de forma superficial, né? Quantidade de lítio aí, existem vários estudos que tratam, né, de compostos de lítio aí que podem ser utilizados para isso. Não afeta a propriedade mecânica, os sais de lítio não reduzem a propriedade mecânica, então é uma possibilidade de tentar interromper o processo de reação com o agregado, né? E se não tiver jeito, enfim, demolição, né, substituição, reforço mecânico, né, de algumas partes, injeção, para poder tentar recuperar essa estrutura, né? Então vejam que a reação álcool agregado, né, é aí um problema que pode ser facilmente resolvido se for detectado no primeiro momento, né? Com relação ao segundo problema que nós temos aqui, ataque por sulfatos, esse aí certamente é uma grande fonte de preocupação, né, de muita gente. Primeiro, a segunda maior causa de degradação de estrutura de concreto em todo o mundo, né? Das estruturas, né? Só lembrando que a corrosão, no caso, seria a primeira. Então, os problemas dos ataques por sulfatos, eles podem ser provenientes de sulfatos internos, né, que já estão presentes na própria composição do concreto, ou em ambientes externos. Acredito que, na maioria dos casos de obra de saneamento, né, seriam de ambiente externo, né? E o ataque por sulfato pode gerar aí uma expansão, né, na matriz, formação de trincas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, desintegração da matriz e, por fim, a perda de resistência. Tá? Então, de forma genérica, né, de forma geral, claro que existem especificidades aí, mas de forma geral, o que é o ataque por sulfatos? Né? É a reação de aluminatos com sulfatos formando etringita. De forma geral, é isso aí. E pode ser mais ou menos intensa, mas isso aí acho que não vem ao caso hoje em relação ao C3A. Então, de forma geral, a reação proveniente do ataque por sulfatos é essa. E nós temos uma distinção que deve ficar bem clara na cabeça de vocês. Quando o ataque por sulfatos se dá por fontes externas, solo, água, ar, nós chamamos de etringita secundária. Quando o ataque por sulfatos é proveniente de fontes internas, água de amassamento, agregado contaminado, cimento com alto teor de sulfatos,
decomposição térmica, nós temos a formação de etringita tardia, ok? Ou DEF, né? De Delayed Etringite Formation, ok? Então, o ataque por sulfato, quais são as categorias que nós temos aí do ataque por sulfatos? Primeiro é a forma mais clássica, né? Que é aquela dos sulfatos vindo de forma externa do ambiente, né? Que vai formar etridita secundária, lembre isso. Vem de externo, forma etridita secundária. É um efeito físico, né? Você vai ter uma cristalização de sais de sulfato na matriz, decomposição que nós vamos tratar daqui a pouco. Segunda forma é um ataque interno. Pode ser associado à formação, vai ser chamado, né? Formação de etridita tardia. O principal meio é a decomposição térmica, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, a formação da talmazita, que acontece em temperaturas um pouco mais baixas, apesar de eu ter lido algumas coisas recentemente aí, que o pessoal já está achando formação da talmazita em temperaturas um pouco mais elevadas, mas normalmente temperaturas mais baixas, né? E quais são essas fontes externas às quais nós nos referimos? Eu falei, pode ser água, esgoto, né? Água contaminada por sulfato, o esgoto que vai ter muito sulfato. O solo, quando ele apresenta sulfatos, né? Então, principalmente aquele solo com cores mais escuras, né? Mais avermelhados, castanhados, assim, que vai para quando vai lá para cinza, para negro, já você começa a ter uma concentração de sulfato um pouco maior. E da atmosfera, né? Se você tiver uma região ali perto, um empreendimento perto da estação de tratamento de água e esgoto, aquele sulfato pode ser lançado, né, no ar e relevado pelo vento, ou perto de uma indústria que utilize ácido sulfúrico, por exemplo, e que emita sulfatos, e que você também receba esse sulfato aí próximo à sua casa, proveniente da ação do vento, com a atmosfera, de diversas formas, né? Então, quais são as etapas da formação de efrigita secundária? Então, essa é relativamente simples, assim, as etapas básicas, né? Primeiro, os sulfatos difundem para o interior da matriz cimentícia, em função do quê? Da porosidade e da permeabilidade. Ao começar a interagir com essa matriz cimentícia, né, eles começam a formar algumas espécies químicas que são um pouco mais volumosas. Aí nós temos, né, a gipsita no primeiro momento, depois a etringita. Tá? Então ele pega compostos que já estão lá na matriz cimentícia e começa a gerar uma formação de outras fases que ocupam um volume um pouco maior. E esse volume um pouco maior não existe, né? Então, essa matriz, essas fases que são formadas, elas precisam ganhar esse espaço. E, dessa forma, geram tensões internas, né? E começam a fissurar. Muitas vezes, a descalcificação do CSH, a gente vai falar sobre isso daqui, vai começando a gerar também essa perda de resistência e desintegração, né? Porque, para ter a combinação de uma coisa na outra, você tem que, muitas vezes, ter a descalcificação do CSH, tá? Entre as formas de ataque por sulfato mais comuns, estão os dois principais sulfatos, o sulfato de sódio e o sulfato de magnésio, né? Na reação do sulfato de sódio, né, ele reage com hidróxido de cálcio, que é a portlandita, né, que é grande, responsável pela alcalinidade elevada da matriz cimentícia, né, e vai formar, num primeiro momento, gipsita. Então, ele forma sulfato de cálcio hidratado. Então, veja, hidróxido de cálcio reagindo com sulfato de sódio, forma gipsita. É aquela gipsita que, a princípio, estaria no cimento, né, para retardar o tempo de pega, mas não deveria ser formada nesse momento. Essa mesma gipsita reage com os aluminatos. Veja, todo cimento faz isso, né? A gente coloca a gipsita para poder retardar tempo de pega, elas reagem no primeiro momento com aluminato, só que no momento que elas reagem de forma natural, a matriz está fluida. Então, é uma etapa intermediária ali, que depois vai ser convertida, não gera nenhum tipo de problema com relação à fissuração. Mas quando a matriz já está endurecida, aí nós vamos ter um problema, né? Então, aqui nós temos a formação da etringita, né? O sulfoaluminato de cálcio, tá? E repito, é formada, aqui no caso é a fase tri, né? É formada já no primeiros momentos de hidratação do cimento. Naquele momento não é grande problema, né? Mas aqui vai se constituir em grande problema. Então, aqui, olha só, o sulfoaluminato de cálcio, né, também pode reagir com a própria gipsita que foi formada e vai formar também um sulfoaluminato de cálcio tri, né? Aqui é monosulfato, aqui é trisulfato.
Então, essas reações elas vão acontecer, né, também com C3A, da mesma forma que acontece nos momentos iniciais. Então, veja que no final das contas, todas as reações, ao final, ó, geram a mesma coisa. Estão vendo aqui? Olha só. Todas as reações, independente de ser com os aluminatos de cálcio tratado, de ser com sulfaluminato de cálcio tratado, os aluminatos remanescentes, no final das contas vai formar um trisulfaluminato de cálcio tratado, né? Então, nós temos esse material extremamente expansivo, né, que ocupa um volume muito maior, e aí começa a gerar a, a fissuração da matriz, e nós temos situações aí como essa, né? Tá? O sulfato de magnésio é um outro sulfato aí que nós podemos ter nessa história. Tem uma reação um pouquinho diferente, né? Porque o sulfato de magnésio, ele, tanto o sulfato quanto o magnésio, eles vão reagir, né? Então, o hidróxido de cálcio vai reagir com o sulfato de magnésio, vai formar, né, aqui mais uma vez a gipsita, né? Sulfato de cálcio, né? E a brucita, né? O hidróxido de magnésio. Só que essa gipsita também vai reagir com aqueles compostos todos que nós acabamos de falar e vai formar etringita no final das contas. Então vejam que a decomposição pode ser até pior, porque no sulfato de magnésio, né, ele também vai decompor o CSH e o magnésio vai ocupar o lugar do cálcio, formando aqui uma fase, né, MSH que vai reduzir a resistência mecânica. Esse é um dos grandes problemas do sulfato de magnésio, né? Que ao substituir o cálcio no CSH formando o MSH, que é um silicato de magnésio hidratado, isso é uma perda de resistência mecânica bastante significativa, né? O CSH é o principal responsável pela resistência mecânica na matriz cimentícia, né? Com relação, isso a fontes externas. Com relação às fontes internas, aí tanto a água de amassamento, quanto o cimento, quanto os agregados podem ser fonte, né? O cimento, inclusive, a norma limita, né, o teor de SO3 em 4,5%. A água de amassamento, teoricamente, só pode ser feito concreto com água potável. Mas quantas vezes essa água é analisada para poder ser feito o concreto, né? E os agregados, muitas vezes, né? Também existe uma norma que delimita, não lembro de cabeça o número da norma, fazemos muito esse ensaio aqui no laboratório, que delimita o teor de sais, cloretos, sulfatos solúveis. Então, nós temos também uma quantidade de sulfatos máximo, né? Permitido pela norma para fazer concreto comum, concreto armado e concreto protegido. Você tem limites estabelecidos para cada uma dessas situações. Então, aqui, um exemplo, né, sulfatos nos agregados. Os agregados podem estar contaminados por sulfato. O mais comum aqui, um dos casos mais típicos, é a pirita, né? O pessoal chamava de ouro de tolo, né? Alguém já deve ter ouvido falar. A pirita é um sulfato de ferro, e aí é um problema, porque ela reage tanto com o hidróxido de cálcio, formando gipsita e etringita, com as mesmas reações que eu mostrei para vocês agora há pouco, não vou repetir. E o ferro corrói, né? Forma óxido e hidróxido de ferro, oxida, né? O ferro corrói, não, o ferro oxida, formando óxido e hidróxido de ferro, né? Proporcionando tensões internas. Então, você tem as duas coisas acontecendo de forma simultânea. Aí, quando você tem, por exemplo, a pirita. Outra situação de ataque por sulfato bastante comum é a própria decomposição térmica da etringita. Não é um problema que vai acontecer com estruturas, normalmente não vai acontecer com estruturas que já existem e que estão em operação já há algum tempo. Mas é um problema que pode acometer as estruturas novas, quando elas estiverem sendo construídas, se nós não tivermos um controle do processo, né, de produção, principalmente porque são estruturas que demandam volume significativo de concreto, né? Então, o que é que vai acontecer, né? Nós temos naturalmente a formação de etringita, como eu falei agora para vocês, na hidratação do cimento. Qualquer cimento, quando você mistura com água, vai formar etringita. Porque a gipsita, né, o sulfato de cálcio, o gesso, ele é adicionado ao cimento para retardar o tempo de pega e nós conseguirmos trabalhar com esse material. E a reação de retardo do tempo de pega se dá exatamente na reação entre os aluminatos, que são os que reagem mais rápido, com a gipsita, né? E a formação da etringita, então, é algo comum. Mas no momento em que ela deve ser formada, que são os primeiros momentos, não há problema algum, porque apesar de ser um composto volumoso, a nossa matriz ainda é fluida, nossa matriz ainda
podem ser ocupados todos os espaços que essa epingita quiser. Então, ela é formada naquele momento e ok, não há problema nenhum nisso. Depois ela pode ser até convertida. O problema é quando nesse processo de hidratação, a temperatura excede aproximadamente 65 graus. Porque nessa temperatura, o trisulfalaminato de cálcio, ele acaba se convertendo, né, em monossulfato de cálcio, ele acaba se decompondo e é absorvido pelo CSH. O problema é que quando nós temos uma redução da temperatura, esses sulfatos que foram assimilados, né, como monossulfato pelo CSH, eles são liberados, porque eles foram assimilados por uma situação de uma temperatura que existia ali naquele momento. Quando a temperatura é reduzida, ele volta à temperatura original, esses sulfatos são liberados pelo CSH. E aí, como eles estão na forma de sulfatos, e ainda existe muito aluminato na matriz cimentícia, ele quer voltar a ser trisulfalaminato de cálcio. Então, nesse caso, nós temos a formação da epingita tardia, quer dizer, a epingita que formou depois, né? Após o momento em que ela deveria ter sido formada. E aí já não tem mais espaço para ela, porque a estrutura já está consolidada, você já está com a estrutura solidificada, então você vai ter a fissuração dessa matriz. Então, de forma resumida, né, seria esse aí o mecanismo. Nós temos alguns meios, né, de avaliar a expansão pelo ataque do sulfato, a norma NBR 15.583, que trata desse ensaio, né? Você faz duas soluções, uma com sulfato de sódio, lembra que eu falei de sulfato de sódio e sulfato de magnésio, e a outra com cal, né? Teoricamente, com cal ela é para ser um zero, uma referência, né? E as soluções são mantidas em laboratório a 40 graus. Então, nós fazemos essa avaliação para ver se vai haver expansão. Então, por exemplo, aqui um resultado típico, né? Aqui são os corpos de prova que foram mantidos com solução com sulfatos e os corpos de prova mantidos em solução com cal. Então, essa pequena expansão aqui desses corpos de prova não são provenientes do ataque por sulfato, são provenientes de outras coisas, né? Então, a expansão proveniente do ataque por sulfatos é a diferença entre elas, né? Eu subpego essa e subtraio dessa, que seria o meu zero, ok? Então, eu tenho aqui qual é a minha expansão por sulfato. Não existe um valor aí de referência para ser considerado aceitável, né, normatizado, mas nós consideramos algo em torno de 0,3% como sendo algo aceitável. Como é que nós podemos reduzir, então, o risco de ocorrência de ataque por sulfato? Utilizar, primeiro, cimentos resistentes a sulfatos, nós acabamos de falar. Usar cimentos com baixo calor de hidratação, né, em alguns casos para, né, grandes volumes. Né? O que é um cimento com baixo calor de hidratação? Está lá, né? Um cimento que, né, durante sua hidratação, ele emite, né, cerca de 250 joules de calor por grama de cimento aos 3 dias e até 300 joules de calor de energia por grama de cimento aos 7 dias de hidratação. Então, isso é feito um ensaio, nós fazemos um calorímetro, um equipamento, nós colocamos lá aquele cimento, verificamos durante 7 dias e vemos ali aos 3 dias e aos 7 dias qual é a quantidade de calor por grama de cimento que foi liberado. Esse é um ensaio que é feito, tá? Para classificar esses materiais. Outra possibilidade é utilizar as adições minerais. Veja que aqui também, né, nos materiais, na reação calor agregado, foi um dos casos que nós falamos, aqui estamos falando também. Por quê? Também porque vai diluir o cimento, né, vai fazer com que haja uma nucleação heterogênea, você vai ter uma maior compactação e refinamento dos poros. Vai aumentar o consumo de hidróxido de cálcio, né, reduzindo a alcalinidade, consequentemente a formação de gipsita. Tá? Mas para isso tudo, pessoal, nós repetimos, evitem o uso do metacaulim, porque o metacaulim é rico em aluminatos e, consequentemente, vai gerar um ataque por sulfatos de forma mais significativa, né? Porque lembra que os aluminatos reagem com sulfatos, formando a primeira gipsita, né? E depois se convertendo em etringita, ok? Então, só para lembrar. Outra possibilidade, utilização de membranas, né? Isso aí, vocês viram que se aquele concreto não tiver acesso à presença de sulfatos, as reações com sulfatos não ocorrerão, né? Então, aqui nós temos
algumas imagens, né, concretas aqui de referência, com alguns cobrimentos, né, cobrimento uma membrana cimentícia, uma membrana epóxi, uma membrana de poliuretano, né, alguns resultados aqui bem interessantes, não vou entrar em detalhes sobre isso. Daqui a pouco os colegas da Viapol vão falar um pouco mais sobre um trabalho que nós desenvolvemos junto com eles, tá? E por fim, né, última questão aí, tô estourando meu tempo, né, Tiago? Tranquilo, professor. Vai indo. O tempo é todo seu. Então, aqui para finalizar, quase esse poporri, né, dessa, dessa questão aí, tudo muito rápido, falar um pouco sobre ataque ácido e biodeterioração, que no caso das estruturas, né, de saneamento se confundem um pouco, se misturam bastante, porque a biodeterioração gera ácido na maioria das vezes. E então ataque ácido e biodeterioração nesse caso vão ficar meio misturados aí, tá? Qual é o grande problema do ataque ácido? Obviamente, redução do pH da matriz de cara, né? Porque se o pH da matriz é lá na casa de 12,5, você tem um ácido que está abaixo de 7, naturalmente você vai ter uma redução da matriz cimentícia, do pH da matriz cimentícia. E isso é um problema para vários aspectos, como degradação, decomposição de fases cimentícias, corrosão, como eu vou falar daqui a pouco, né? Então, primeiro, a decomposição dessas fases, né? Você reduz o pH, as fases hidratadas do cimento já não são mais estáveis em pH baixo. Elas começam a se decompor. Então, a gente começa a formar, né, algumas fases intermediárias. E quais são os principais compostos que podem levar aí a problemas nas estruturas de concreto armado? O ácido acético, que é um pouco mais leve, né, um pouco mais brando. O ácido sulfúrico, que é o mais agressivo, por isso que muitas vezes é o que nós utilizamos nos ensaios do laboratório para poder potencializar as reações de forma mais rápida, né? E o gás sulfuroso, né? Acho que é gás sulfuroso, que se reduz em ácido sulfúrico por ação de bactérias. Então, o H2S, né, ele se reduz a H2SO4, que é ácido sulfúrico, pela ação de algumas bactérias. E qualquer um dos três, ou mais rápido ou mais lento, vão gerar os mesmos problemas. Né? A decomposição do hidróxido de cálcio, como eu falei, não é estável nessa faixa de pH baixo. A descalcificação do CSH, então o CSH começa a perder cálcio, e o CSH, que, repito, é o principal responsável pela resistência mecânica, uma coisa que é importante, né? O CSH é o grande responsável pela resistência mecânica, o hidróxido de cálcio é o grande responsável pela alcalinidade elevada da matriz cimentícia. Essas duas fases são fundamentais. Observe que as duas estão indo embora. O hidróxido de cálcio está se decompondo, o pH cai. O CSH, que é responsável pela resistência mecânica, descalcifica, forma um sal, acetato de cálcio, que é solúvel. Então ele vai embora, vai sendo lixiviado. Isso faz com que haja uma grande perda de massa e, consequentemente, uma perda da capacidade resistente dessas estruturas. Então, a decomposição das fases hidratadas é um grande problema. E a redução do pH da matriz, olha só, esses dois diagramas, eu gosto muito deles, porque eu trabalho muito com corrosão. A matriz cimentícia, ela está aqui, né, pessoal? 12, 12,5, com esse potencial aqui, assim, mais ou menos, ó. Está aqui, ó. Aqui e aqui. Na verdade, com cloretos cai um pouquinho, né? O potencial aumenta a eletronegatividade. Mas, enfim, quando você tem aqui a carbonatação, o que é que vai acontecer? O pH cai. Mas quando você tem a ação de ácidos também, o que é que vai acontecer? O pH cai. Então, veja que, no final das contas, o ataque ácido ele tem um resultado com relação à perda de pH, um fenômeno que vai gerar um problema semelhante à da carbonatação. Carbonatação e ataque ácido não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no final das contas, os dois geram uma redução significativa do pH. Então, você vai vir aqui para essa faixa de corrosão. Aqui, você sai daqui, também vai vir aqui para essa faixa de corrosão. Independente se você tem... Esse aqui é o diagrama de Borbet, um diagrama bem importante para corrosão, para o sistema ferro-água. Aqui é o diagrama de Borbet para o sistema ferro-água com cloretos. Aí aparece até aqui a corrosão por pits, né? Então, veja, nos dois casos, é isso que acontece no ataque ácido. Então, veja, a corrosão acaba, como eu falei, acaba sendo um fenômeno secundário, por ocorrer no segundo momento, né, do problema também do ataque ácido. Tá? O concreto, por suas características,
já é naturalmente um material biorreceptivo. O que é um material biorreceptivo? É aquele que tem uma capacidade grande de ser colonizado por outros organismos vivos. Porque o concreto é rugoso, o concreto é poroso, o concreto tem uma grande umidade, tem uma composição favorável, porque tem ferro, tem alumínio, tem cálcio, vários elementos químicos ali que são de interesse desses organismos vivos. Tem água ali dentro, né? Então, nós temos várias possibilidades de biodeterioração, né, ao concreto. A física ou mecânica e a estética, nós não vamos abordar muito aqui, porque a física, na verdade, é aquela que vocês veem aí no bairro de vocês, uma árvore, por exemplo, que a, a raiz sai quebrando meio fio, né, porque ele vai penetrando ali na rede de poro do concreto. Ou qualquer outra estrutura, isso é bem comum. A biodegradação estética é aquela que acontece pela formação de fungos, bactérias, fungo que bolou ali na superfície da estrutura, que na verdade, nesse caso, esses agentes aí usam apenas o concreto como casa ali, né? Ele apenas coloniza aquela região, ele não traz nenhum grande problema do ponto de vista técnico, traz um problema de saúde pública, né? Porque, claro, isso gera problema de respiração, etc. Mas não gera um grande problema do ponto de vista estrutural para essas estruturas, né? Então, nós não vamos tratar desse que foge um pouco do caso aqui das obras de saneamento, né? Mas temos a biodeterioração química assimilatória e a química não assimilatória. O que seria essa biodeterioração química assimilatória? É aquela em que os compostos que estão ali na matriz cimentícia ou em contato com a matriz cimentícia reagem com essa matriz cimentícia e alteram a sua microestrutura. Já a não assimilatória são aquelas em que eles estão ali, mas não alteram a sua estrutura, utilizam ali apenas como um hospedeiro. Por exemplo, você vai num porto, às vezes está lá num pia, você está cheio de craca lá numa estrutura de concreto, mas ela não está se alimentando daquele concreto, ela está apenas se atracando ali naquele concreto. Então, ela é não assimilatória. Ela às vezes pode formar, constituir, porque tem dejetos, às vezes ela dejeta, né? Tem excrementos dessas cracas, desses compostos, na superfície do concreto. Mas ela não altera a microestrutura. Já a assimilatória vai ter uma alteração. E eu fiz um resumozinho aqui de alguns micro-organismos, né? Que tem essa biodeterioração química assimilatória, e destaquei aqui as que atuam bastante aqui em efluentes, ó, a Thiobacillus e a Desulfovibrio. Vejam, ambas estão presentes aqui nos efluentes, sendo que a Thiobacillus ela atua no concreto, a outra aqui atua apenas no aço, ferroliga é aço e ferro fundido, né? Elas atuam no aço, no alumínio, mas não atuam no concreto, num primeiro momento. Então, essas daqui acabam sendo um motivo de maior preocupação, porque essas daqui, de fato, só vão atuar a partir do momento que as armaduras estiverem expostas, né? Essa daqui não. Então, observe, o pH do produto corrosivo, o que esse micro-organismo gera como excremento? Sulfetos, sulfatos e ácido sulfúrico. O pH desses excrementos dele varia de 0,5 a 7,8. Mas de 0,5 a 7,8, esse pH vai depender da quantidade, né? Do que é mais sulfeto. Quanto mais ácido sulfúrico for gerado, menor é o pH. Porque desses três aqui, o ácido sulfúrico é o que tem o menor pH. Então, eles vão atuar degradando o concreto. Se nós tivermos cuidados, né, tivermos todas as precauções no momento da etapa do projeto, sabemos selecionar bem os materiais, sabemos todas as medidas protetivas, situações mitigadoras que podem ser aplicadas, nós podemos contornar esses problemas, construir edificações duráveis, né, que atinjam a vida útil de projeto que nós almejamos, fazendo com que haja uma valorização dos recursos empregados, que muitas vezes são públicos em obras desse tipo, né? Para que nós tenhamos uma vida útil elevada e que a população possa, enfim, um dia chegar naqueles 99% que o marco do saneamento prevê daqui a 10 anos. Né? Então, queria agradecer aí pela atenção de vocês, aqui uma imagem do nosso grupo de pesquisa. Divulgar o livro, acho que o Tiago falou era esse aqui, né, Tiago? Você estava tratando. É um dos nossos Perfeitamente. livros que trata de corrosão e degradação, que trata praticamente tudo que eu falei aqui, e outras coisas.
É uma bibliografia que eu acho que é fundamental para quem trabalha com durabilidade, que são as práticas recomendadas do IBRACON. Nós lançamos essas 5 aqui em 2021, e essa aqui já existia. E no ano que vem nós estamos lançando mais 5. E vamos fechar o pacote aí das 10 práticas recomendadas desse comitê, que com a RA Fórmula 11, no caso. Então, é uma bibliografia que eu acho que é muito importante para quem trabalha com patologia, com recuperação, tá? Lá no site do IBRACON. Aproveitar também para tratar um pouco de um livro nosso lançado há pouco tempo, o livro sobre princípios das ciências dos materiais cimentícios. Fala de reações, fala toda essa questão de materiais pozolânicos, alcalinidade, diferença entre os tipos de cimento, melhor forma de aplicar uma coisa a outra. Também trata de degradação, tem um capítulo de degradação. Tá, tá aí à disposição de vocês. Muita honra, né? Patrocinado, tem os nossos patrocínios, e aqui o que eu gosto muito de destacar, que é a BCP, né? Associação Brasileira de Cimento Portland, que foi um dos patrocinadores aí da nossa obra, que trata de cimento. Convidá-los a estar aqui a princípio, julho do ano que vem, para o Baducon, quinto Seminário Baiano de Durabilidade e Desempenho das Construções, que traz gente do Brasil inteiro, tá? E a Viapol também é patrocinadora desse evento. Temos vários patrocinadores, grandes empresas, nacionais, internacionais, tá? Então, agradecer, né, passar aqui para vocês rapidinho um pouco da nossa logomarca. Associada à durabilidade, né? Nosso laboratório é um laboratório especializado em ensaio de durabilidade, apesar de não fazer só isso, mas tem como principal foco durabilidade. Meus contatos, eu não tenho as redes sociais tradicionais, tá? Mas estou lá no LinkedIn. Então, quem quiser me adicionar lá, né? Eu estou sempre divulgando esse curso, que essa palestra de hoje estava divulgado lá. Então, alguns que estão aqui provavelmente tiveram acesso por meio do LinkedIn. Então, nossos cursos, eventos, livros, enfim, tudo técnico nós apresentamos aí no LinkedIn, tá certo? Então, estejam convidados a nos visitar, fazer parte da nossa rede. Então, era isso que eu queria colocar, Tiago. Agradeço por sua atenção. Consegui aí cumprir mais ou menos o tempo que nós tínhamos, né? Perfeito. Nossa, professor, muito obrigado. Profunda informação técnica, a aula do professor, ao mesmo tempo com uma didática excelente, acessível de compreensão. Muito obrigado, professor. O Jorge Lima, ele tem também uma rápida apresentação, uma fala. O Jorge Lima tá aí. E depois tem alguns comentários e perguntas. Fique à vontade, professor, se quiser, lendo algumas perguntas para depois a gente ser bem dinâmico, assim, nesse bate-papo ali, para não delongar mais o tempo. Jorge, você está contigo. Tiago. Vamos lá, boa noite pessoal, boa noite, Tiago, boa noite, Daniel. Obrigado aí pela aula em plena terça-feira, né? Vale destacar que hoje é dia do Jogo do Bahia. Daniel deu uma aula pensando aí no clube do coração dele aí. E realmente foi uma aula de ciências dos materiais, né? Eu acho que de uma profundidade, mas ao mesmo tempo de uma clareza e simplicidade, né? De um tema tão importante. Na verdade, eu vou mostrar aqui bem rápido, tá, Tiago? Prometo que não devo demorar muito. Eu acho que o professor Daniel já abordou bastante, mas eu acho que complementa um pouco. A gente vai mostrar um pouco na prática, né, o que a Viapol andou fazendo nessa linha de durabilidade do concreto, né? Então, o próprio Daniel comentou que a nossa norma, né, de estrutura de concreto, norma de desempenho, define lá algumas características para o material concreto, mas em alguns casos, às vezes não é suficiente, né? A gente trabalhar com baixas relação ao cimento, consumos mínimos de cimento, enfim. Então, às vezes faz necessário algumas medidas mais protetoras desse material tão nobre, né, que é o concreto. Bom, a gente na Viapol, a gente fez um trabalho, né, pensando nisso, tá? A gente tem alguns sistemas de proteção para a estrutura de concreto,
tá? E 3 deles muito voltados a essa área de ambiente agressivo, né? Como efluentes, tá? Seja água ou até efluentes domésticos ou industriais, tá? Então, a gente procurou, dentro aí do que o professor Daniel trouxe, né? Então, olhando as manifestações patológicas, então, pensando no ataque por sulfato e o ataque ácido, a gente fez um trabalho. O primeiro-ministro egípcio visitou a cidade de Rafah Pessoal, hoje, por onde os palestinos vão chegar. Com o áudio aberto aí. Então, a gente fez um estudo, tá? Com esses 3 revestimentos, tá? Um revestimento, um Viapus Protect, que é um revestimento de matriz cimentícia, bicomponente, tá? Aqui características gerais, são produtos bicomponentes, consumo indicado por nós em torno de 4 kg por metro quadrado, uma membrana à base de poliuretano, vitpolieco, tá? Também um produto bicomponente, tá? Trabalhando um consumo aí de 2 kg por metro quadrado, e uma outra membrana base epoxídica, que é o nosso Viapox Coat, com um consumo aí de 1 kg por metro quadrado. Então, a gente, dentro do laboratório, tá? No laboratório, o professor Daniel apresentou o LERIMA, tá? A gente fez esse estudo prático, então eu vou mostrar basicamente, não vou me alongar muito, mas falar bem rápido sobre a metodologia e mostrar os resultados, tá? Desses 3 revestimentos, tá? Sobre um concreto, tido como concreto de referência. Então, analisando tanto o ataque por ácido, tá? Quanto o ataque por sulfato. Aqui imagens, tá? Para quem não conhece, não sei se eu não lembro, tá, Daniel, você ter mostrado as imagens do laboratório, mas o laboratório realmente vale a pena, para quem não conhece, conhecê-lo. Tá? Fica dentro da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, tá? Também tive o prazer de estudar e me formar lá na universidade. Em relação aos produtos, né? Então, a gente procurou trabalhar, escolhemos um ácido clorídrico, existem diversos ácidos, a gente pegou um ácido que é comumente encontrado nos nossos meios, tá? E o sulfato de sódio para poder avaliar essas agressividades, tá? Não vou entrar aqui em detalhe, o professor Daniel já comentou como é que se dá, né, o ataque ácido, tá? É um ataque realmente que ele ataca a matriz de concreto, tá? E o ataque por sulfato, tá? Então, o professor Daniel também já comentou das questões relacionadas às pressões criadas no interior da estrutura, a formação da etringita secundária, tá? Enfim, aqui o concreto, tá? Um concreto de referência que foi utilizado para esse estudo. Então, a partir desse concreto de referência, a gente fez o revestimento desses corpos de prova, tá? Então, foram moldados 24 corpos de prova prismáticos para o ataque de sulfato e 32 corpos de prova prismáticos para o ataque ácido. E aí a gente dividiu, né, parte dos corpos de prova para o ataque no concreto de referência e a outra parte com os concretos revestidos com as 3 membranas, tá? Então, os corpos de prova foram curados durante 28 dias, depois ficaram por mais 21 dias seco ao ar, tá? Aqui as imagens dos corpos de prova revestidos. Então, essa imagem aqui mais cimentícia, mais acinzentada, é a matriz cimentícia, tá? Essa imagem mais esverdeada é a matriz à base de poliuretano, essa imagem é um pouco mais cinza, né? Um cinza claro, a matriz epoxídica, tá? Os ensaios foram feitos com base em 2 normas, então a expansão por sulfatos, seguindo a NBR 13583, tá? De cimento Portland, determinação da variação dimensional de barras de argamassa, tá? E o ataque ácido foi feito uma adaptação da NBR 12696, né? Que é uma norma para ensaio de agregado, né? Em relação à metodologia, aqui o ensaio por sulfato, então, como o professor Daniel comentou, né? Então, parte dos corpos de prova foram colocados em água, está saturada com cal, e a outra parte numa água com a solução de sulfato de sódio, tá? 100 gramas por litro de solução, a temperatura dos ensaios 40 graus, as idades dos ensaios, seguindo aí a prescrição da norma, então ensaios com 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias, tá? E após esse período, tá, os corpos de prova foram rompidos a tração na flexão e compressão axial. Aqui a expressão, né, que mostra tanto a expansão resultante, o professor Daniel comentou, né? Então a gente tem deixa eu colocar aqui o ponteiro. Então, a gente tem aqui a expansão resultante, na verdade, que é exatamente aquele gráfico que o professor Daniel mostrou, né, que é a diferença entre a expansão
dos corpos de prova na solução, tá, de sulfato, e a expansão dos corpos de prova na solução de água com cal. Tá? Em relação ao ataque ácido, então, os corpos de prova eles foram ensaiados considerando um ciclo, né? Então, um ciclo de 7 dias, onde 2 dias, ou seja, o primeiro semiciclo, os corpos de provas eles eram imersos em solução de ácido clorídrico, tá? E os outros 5 dias eles eram secos em estufa, então completando aí ciclos de 7 dias, tá? Então, a previsão do ensaio era que a gente fosse executar 10 ciclos, tá? Ou seja, 10 ciclos de 7 dias, tá? E aí rompimentos após o 5º ciclo e após o 10º ciclo. Então, como resultados, né, desse trabalho. Então, o primeiro resultado é que existe um deslocamento aqui desse gráfico, mas aqui você tem a curva, tá, do concreto de referência, essa curva aqui azulada, tá, o concreto de referência. Então, aqui a gente tem essa curva tocando essa reta aqui nessa expansão, o professor Daniel comentou, nessa expansão considerada de 0,033, né, por cento, então ele toca aqui. Então, a partir desse momento aqui, a gente já considera um ataque efetivo, né? Então, aqui a gente pode observar aqui que esse ataque na matriz de concreto de referência, sem nenhum revestimento, ele se deu aqui mais ou menos, tá? Ao 15º dia de ensaio, tá? O concreto revestido com a matriz cimentícia, que é essa curva, né? Essa curva aqui é cinza. Então, esse ataque por sulfato aqui, ele atingiu essa expansão aqui, mais ou menos aqui no 32º dia, né? Então, a gente está vendo aqui já um ganho, né? Se a gente for avaliar aqui e comparar com o concreto de referência, um ganho aí de vida, né? Se for considerar uma vida aqui de pelo menos o dobro, né? A gente pode considerar de 15 dias aconteceu essa expansão, e com a matriz cimentícia, essa expansão aconteceu aqui no 32º, 33º dia, tá? E as outras duas curvas, essa esverdeada, e aqui tem uma cinza bem clarinha, então a esverdeada é a matriz base epoxídica e a cinza mais clara, a matriz, desculpa, a verde, a matriz base poliuretano e a cinza epoxídica. A gente acabou interrompendo o ensaio aqui no 42º dia, como prescreve a norma, e a gente não teve a expansão ainda aqui de 0,03%. Tá? Então, aqui imagens, tá, dos corpos de prova. À esquerda aqui, o concreto de referência, tá? Então, o prisma de referência já mostra aqui uma degradação, tá, visual, tá, desse concreto, sem nenhuma proteção. E aqui à direita, o concreto com a proteção da matriz cimentícia, tá? E aí prolongou essa vida útil, pelo menos o efeito de expansão desse concreto aí, mostrando aqui já início de degradação, tá, do revestimento. Tá? Quando a gente vai olhar aqui os resultados de ruptura, né? Então, tanto tração na flexão nos concretos revestidos, tá? E em referência nos corpos de provas imersos na água saturada com cal. Então, você tem aqui um pequeno ganho de resistência nos corpos de provas revestidos, e aqui quase uma manutenção, tá? No corpo de prova de referência. E aqui no caso dos corpos de prova imersos em sulfato de cálcio, na solução de sulfato de cálcio, né? Então, as membranas, os concretos de prova, do corpo de prova revestido com as membranas à base de poliuretano e epoxídeo, que uma pequena queda de resistência à tração na flexão, a matriz cimentícia aqui caindo aqui em torno de 4% a resistência de tração na flexão, e o concreto de referência aí aproximando aí de 7, 8% de queda de resistência à tração na flexão. Quando a gente analisa a compressão, né, o ensaio de resistência à compressão, então a gente tem aqui uma manutenção, na verdade, quando analisa os corpos de prova imersos em água saturada com cal, quase uma manutenção aqui nos corpos de prova revestidos com poliuretano e epoxídico, tá, matriz epoxídica, e o concreto de referência é de se esperar, né, a exposição à água saturada com cal, o concreto de referência a matriz cimentícia, aqui um ganho de 20%. Quando a gente analisa os corpos de prova imersos em sulfato de sódio, tá, então quase nenhuma queda de resistência à compressão nos corpos de prova revestida com o poliuretano e a matriz epoxídica, uma queda de 15% no corpo de prova, nos corpos de prova revestidos com a matriz cimentícia, e uma queda já de aí um quarto de resistência mecânica, tá? Resistência à compressão
no concreto de referência, tá? Analisando aqui os resultados do ataque ácido, né? Então, como eu comentei, os ensaios eles seriam feitos em 10 ciclos, tá? Com leituras no 5º e no 10º ciclo, tá? Leituras de resistência à compressão. Então, aqui a gente mostra os ciclos, né? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º ciclo, quase que uma manutenção, tá? Nas perdas de massa, nos cortes de prova revestido, tanto com matriz cimentícia, com a matriz de poliuretano, com a matriz epoxídica, tá? E aqui já uma elevada, na verdade ainda uma pequena elevação de perda de massa no concreto de referência, mas aí no 7º ciclo, esse concreto realmente ele já não teve mais nenhuma capacidade resistiva, tá? Então, o corpo de prova ele se desintegrou e a gente teve que interromper o ensaio. Em vez do 10º ciclo, a gente interrompeu aqui no 7º ciclo, tá? Então, aqui os resultados de resistência, tanto tração na flexão quanto de compressão. Então, como se esperava, no 5º ciclo seria feito as primeiras ensaios de resistência. Então, aqui os revestimentos, a matriz de concreto de referência e aqui os corpos de prova revestidos, tá? No 7º ciclo, tá? Na tração na flexão, o concreto de referência já não teve nenhuma capacidade resistiva, tanto na tração quanto na compressão, então a gente interrompeu o ensaio, tá? E aqui a gente mostra, tá, imagens, tá, dos resultados. Então, o concreto de referência completamente desintegrado, tá, pelo ataque de ácido clorídrico, dá para se ver que realmente ele foi atacado. Quando a gente faz um revestimento com a matriz de resistência química de matriz cimentícia, então a gente prolongou a vida útil desse concreto, então que já mostra aqui início de degradação no revestimento, tá? Mas aí uma vida útil aí já prolongada, aí como eu comentei pelo gráfico do tanto sulfato quanto o ataque ácido. E aqui os corpos de prova revestidos com a matriz epoxídica quanto com a matriz à base de poliuretano, aí realmente com uma quase sem nenhuma interferência do ataque ácido, tá? Então, para concluir esse trabalho, a gente escreveu um artigo e foi publicado, para quem tiver interesse em ler esse artigo. Na verdade, está um pouco mais detalhado esse trabalho, tá? Ele foi publicado na revista Concreto, tá? A revista do Ibracon, tá? Nos meses aí de abril a junho de 2023, tá? Bom, é isso, eu queria mostrar isso para complementar a brilhante apresentação do professor Daniel, tá? Tiago, a palavra está com você aí. Obrigado. Muito bom, obrigado, Jorge, por complementar esse encontro de hoje com a sua apresentação. Hoje foi um encontro magnífico, muito bom, um grande evento, né? Muita participação, muitos comentários, muitos elogios, né? Muitos agradecimentos. Temos aqui algumas perguntas, não sei se vamos conseguir falar todas, né? Por conta do horário, não queremos aí cansar mais aí também a atenção do professor e de todo mundo, né? Mas eu vou aqui selecionar algumas. O Emílio, né? O Emílio que sempre está participando com a gente. Muito obrigado, Emílio. Sempre é muito bem-vindo. Professor Emílio também. Ele faz uma primeira pergunta que eu acho muito legal, muito interessante. Uma pergunta que, na minha opinião, é bem aplicável realmente na questão do saneamento, né? Professor Veras, excelente apresentação. Acredito que o efeito da abrasão do fluxo defluente, ele coloca entre parênteses, XM, é muito subestimado. Podemos considerar este efeito como um agravante das outras manifestações patológicas citadas em obras de saneamento, pois remove a camada deteriorada e expõe uma nova camada a ser atacada? Sim, sim, ó, Sim. um abraço aí para o Emílio. Sim, com certeza, Emílio, porque às vezes você tem pode ter uma perda de resistência ali naquela superfície, e aí uma abrasão, né, de um fluido que muitas vezes vem com areia, vem com algum compostos abrasivos, né, no seu interior, que não seria suficientemente forte para poder remover aquele concreto, mas encontra ali um concreto que já está fissurado, já está parcialmente degradado, e ele pode arrastar, né,
aquele pedaço, aquela parte ali, expondo um concreto são mais rapidamente a iniciar uma reação que não iniciaria naquele momento. Então, com certeza. Agora, como eu confesso a você que eu vejo algumas dificuldades da gente mensurar como é que quanto seria isso, né? Eu acho que deve ser significativo, mas eu não sei, não saberia como mensurar, tá? Bacana. Tem mais uma dele que eu vou ler aqui, que também acho interessante, sobre os ensaios, as pesquisas lá na LEDMA, né? Ele fala se poderia comentar um pouco mais, professor, rapidamente, sobre as pesquisas desenvolvidas na LEDMA com os cimentos de resíduos de dióxido de titânio, que tem o efeito fotocatalítico com atividade antimicrobiana, né? Que possibilita o uso em obras de saneamento. Então, se tiver alguma questão disso para comentar, professor, senão a gente vê Isso uma aí outra. isso aí foi um projeto que nós finalizamos, né, junto com algumas indústrias, né, aqui no estado da Bahia, envolveu um monte de setor, né? Teve o pessoal da indústria química, de produção de dióxido de titânio, teve o pessoal de produção de argamassa, teve o pessoal de produção de pré-fabricado de concreto, teve cimenteiras envolvidos, foi um projeto grande, e que nós utilizamos dióxido de titânio com material com capacidade fotocatalítica. Esse material tem várias propriedades muito interessantes para a construção civil. Primeiro que ele degrada gases compostos orgânicos, né, COX e NOx, que são, né, poluidores, e eles têm uma capacidade também de proteção microbiana, como o Emílio citou. Então, é um material Uhum. que eu acho que tem sim uma grande possibilidade de ser utilizado como uma adição na produção de concretos nesses ambientes, né, de alta concentração de sulfatos, presença de bactérias, que como vocês viram, as bactérias, muita gente acho que deve ter se surpreendido com o poder das bactérias aí, né, no concreto, depois de ver aquele vídeo que nós mostramos. Muito bom, legal. Parabéns a todos envolvidos nessa pesquisa. Isso engrandece aí a evolução da nossa engenharia com novos materiais, né? Estamos É, concorrendo ao prêmio FIEB. Se alguém da FIEB estiver aqui, vote na gente aí opa. com essa pesquisa. Aham. O Alan Burin, ele também comenta, ele queria saber a opinião do professor sobre os outros ensaios, né, necessários para verificar um traço de concreto antes de aplicar numa obra de saneamento, né, como exemplos de ensaios de resistência à compressão, ensaios de durabilidade, né, qual que é a opinião do professor? Para mim, foi para mim, para Jóia? Ele fala, poderia comentar sobre os ensaios necessários para verificar um traço de concreto antes de Ah, aplicá-lo. sim. Ó, assim, eu sou até. Teve uma época que o pessoal chateava muito quando eu falava essas coisas, né, Jorge? Eu fico mais feliz que o pessoal chateie menos hoje. Eu dizia que, para mim, aqueles parâmetros que tem ali na norma, eu falo isso há muitos anos, né? Não servem para nada com os pontos de vista da durabilidade. Repito, eu posso fazer um concreto com cobrimento menor, posso fazer um concreto com relação a água-cimento maior e ele ser mais durável do que outro que atende a tudo que está ali, né? Uhum. Claro, entendo que muitas vezes é necessário colocar ali uma barreira de valores, porque o Brasil é muito grande e a questão, às vezes, né, é criar uma situação mínima para que todo mundo possa ser atendido, e até em situações em que você não tem o acesso total a essas informações para fazer o concreto ali mais durável, isso às vezes se torna importante, ok. Mas, primeiro, obra de saneamento. Permeabilidade de água sob pressão, fazer ensaio. Se o ataque é ataque de sulfatos, com certeza fazer ensaio nos agregados para ver teor de sulfatos. Porque, assim, não adianta nada nós pensarmos apenas, vamos supor, o Jorge apresentou aí membrana, né, Jorge? Aí vamos supor que o cara gasta o dinheiro aí, compra a membrana na Viapol, coloca lá a membrana e não se preocupou com o agregado, com a água e com o cimento. Aí beleza, não vai entrar sulfato de fora, mas você tá cheio de sulfato lá dentro, né? Então, ter esse cuidado, né, de fazer as avaliações. Existem normas para isso, né? Com relação a teor de sais, cloretos, sulfatos solúveis nos agregados, tá? Fazer os ensaios de reação álcool agregado
né, para eventuais problemas de reação ácido agregado. Gente, resolver problema de reação ácido agregado e ataque por sulfatos, quando você faz os testes antes, é algo facílimo. Se o problema for detectado depois que a estrutura já estiver em operação, é muito difícil, é muito custoso, tá? Vou dizer para vocês, um ensaio de reação álcool agregado, ele custa R$ 1.400. O de ataque por sulfatos custa mais ou menos isso também. O que você ganha não tendo que se preocupar com esses problemas, ao fazer os ensaios e fazer o dimensionamento como deve ser feito, é desproporcional a relação entre custos. É completamente proporcional, tá? Então, ensaio de reação álcool agregado, ensaio de ataque por sulfatos na matriz, ensaio de teor de cloreto e sulfatos solúveis nos agregados, avaliar a água de amassamento que vai ser utilizada, e aí utilizar todos aqueles critérios mínimos, né, que devem ser considerados. Não utilizar adições pozolânicas com metacaulin, ricas em metacaulin, não utilizar metacaulin, tá certo? Então, tomar todos esses cuidados. Fernandes, eu vi aqui uma última pergunta que tem, eu vou responder porque ele tem a ver com o que eu estou falando aqui, talvez seja por isso que ele perguntou se a questão da teste com água de reuso no amassamento do concreto. Veja, a norma trata de necessidade de água potável, né? Potável. Se essa água de reuso estiver dentro dos limites de potabilidade, não há problema, porque os limites de potabilidade, automaticamente, você já vai estar falando sobre pH, cloretos, sulfatos, ok? Então, indiretamente, todos esses parâmetros já estão envolvidos, tá? Muito bom, professor. Vou ler mais uma aqui. O Diego Carvalho faz também uma pergunta aqui bem específica. Ele fala, professor Veras, em caso de uso de sais de lítio, como identificar se ele foi eficaz na tentativa de recuperação? Seria por meio de algum ensaio específico? Olha, agora, no último Ibracon, foi até lançado um novo texto de prática recomendada, que não é do comitê que eu coordeno, tá? De reações expansivas, e que se tratou do ensaio de reação álcool agregada e ataque por sulfatos em loco. Tem lá um procedimento e tal. Nós, aqui no laboratório, nós utilizamos um outro procedimento que nós desenvolvemos, inclusive também foi publicado numa revista Ibracon há algum tempo, em que nós extraímos um testemunho do corpo da estrutura, nós cortamos esse testemunho, né, formando provetes dele, e fazemos o ensaio da mesma forma que é feito o original. E a partir daí nós identificamos a potencialidade, a expansibilidade potencial desse corpo de prova. Se os sais de lítio estiverem sendo efetivos, essa expansibilidade residual vai ser extremamente baixa nesse teste. Mas assim, de antemão, os sais de lítio são efetivos. O que nós temos que fazer ser efetivo é a penetração do sais de lítio na estrutura. Esse é o problema. Porque existem várias formas de você colocar o sais de lítio a partir da superfície. Aí tem impregnação a vácuo, tem só superficial. Então, por exemplo, só superficial, né? Parecendo com aquele coisa lá, como é que chama aquele borrifador lá que o pessoal usa para dengue lá, né? O pessoal utiliza um negócio parecido com aquele. A capacidade de penetração dessa solução de sais de lítio vai ser baixa e vai ser muito dependente da conectividade dos poros. Inclusive, para concretos pouco porosos, ela não funciona praticamente. Aí nós temos que ir para outras, né? Colocar impregnação a vácuo e outras possibilidades. Porque a grande questão é fazer com que esses sais de lítio consigam penetrar na estrutura. Tá? Mas se eles estiverem lá, eles vão, porque o mecanismo é muito eficaz, né? A formação de um composto antes, que é menos expansivo. Então, é um mecanismo muito eficaz. Tá? Muito bom, professor. Mas aí depois, Diego? Depois você consegue, se quiser, extrair um testemunho e fazer o ensaio de, nós chamamos de expansão residual, quer dizer, o quanto aquela estrutura ainda poderá expandir a partir deste momento. Tá? Aproveitando que o senhor falou das práticas do Ibracon, eu vou aqui fazer uma última pergunta também do Emílio, que eu acho interessante isso aqui. Ele pergunta sobre
comentar sobre a nova série de práticas recomendadas do IBRACON, né? Quais você vê que seriam mais úteis especificamente para as obras de saneamento. Então, eu até queria também aproveitar e responder um pouco disso aí. Vai ter, ano que vem, eu faço parte do CT 901 de concreto para saneamento, e o objetivo nosso do CT é para o próximo IBRACON ter o texto pronto, né? Então, tem aí um CT para obras de saneamento, para voltar das boas práticas e concreto para saneamento, a gente está com esse objetivo. Mas acredito que muitas outras vão ser úteis também, né? O próprio o guia de recomendação de estanqueidade, né? E professor, se lembrar, né? Mais algum quiser falar. Dos que já foram lançados, o próprio de RAA, esse que Uhum. lançou agora de expansão, né? De avaliação de expansão em estruturas existentes, eles vão ajudar. Dos que nós vamos lançar ano que vem, Emílio, eu acho que não tem nenhum relacionado diretamente à obra de saneamento, porque ó, elas vão ser gelo de gelo, que aqui no Brasil é muito útil para câmaras frigoríficas, etc., né? Claro, tem regiões frias também, mas no Brasil são exceção. Proteção catódica. A proteção catódica acaba sendo importante para qualquer estrutura de concreto armado, né? Qualquer uma, independente de ser saneamento ou não. Mas não é o maior problema do saneamento. Lixiviação, avaliação de teste de lixiviação, acho que talvez tenha uma relação com o saneamento, apesar de são ensaios, né? Temos mapeamento de agressividade ambiental, que aí pode ser importante contra a presença de sulfatos, mas já existem muitos sulfatos no próprio obra de saneamento, no próprio sistema. Então, também não vai ser preponderante. E a última, está faltando uma, dessalinização e realcalinização, que também eu acho que não é o caso. Então, assim, não temos, assim, diretamente, acho que lixiviação um pouco e proteção catódica um pouco. Das novas, né? Das novas. Legal, muito bom. Bom, quero agradecer a participação, né? Hoje tivemos um quórum bem interessante e de pessoas interessadas no tema. Eu acho isso um indicador muito positivo. Então, agradecer, né, a todos que participaram, todos que dedicaram seu tempo aí em estar conosco. Vejo muitas pessoas conhecidas, o pessoal da Sabesp, na Sanesul, a professora Sandra, sempre presente, o Emílio, sempre presente. Hoje estava o professor Miguel Mansurais, que falou o primeiro episódio. Então, agradecer de maneira geral para todo mundo. Agradecer imensamente o professor Daniel Veras por ter investido do seu tempo, né, professor? Muito obrigado pelo que o senhor faz com a nossa sociedade, com a sociedade em geral, com a comunidade técnica. O objetivo desse evento é compartilhar informações, né? Ajudar a engenharia no Brasil a ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, muito obrigado, professor. Em nome de todos, assim, te agradeço muito. E também agradeço a Viapol, né, por estar proporcionando esse encontro, né, ter organizado isso com a gente, ao Jorge Lima, nosso tutor aí. E é isso, pessoal. Fiquem atentos. O próximo episódio, deixa eu compartilhar aqui, o próximo episódio será com o professor Granato, que irá falar sobre impermeabilização das estruturas de saneamento, dia 14/11. Que está aqui com a gente, né, Tiago? Que está aqui com a gente também. Exatamente. Então, realmente agradecer a todo mundo. Mais algum comentário, Jorge, que você queira? Não, acho que foi muito bom. Um agradecimento aí a quem participou. Mais uma vez, Daniel, obrigado aí pelo aceite e pela brilhante aula. Diria que foi uma aula. Tá, obrigado a todos, gente. Obrigado, Tiago. Obrigado, Jorge, pelo convite, pessoal aí que teve a paciência de escutar, né, durante esse período todo, e sempre que puder a gente vai ajudar. Afinal de contas, na verdade, todo o trabalho que é desenvolvido no dia a dia tem como função, tem como principal objetivo chegar à cadeia produtiva e consequentemente, chegar aos construtores e engenheiros, né? Senão não faz sentido, nada faz sentido. Então, queria agradecer a vocês, queria agradecer também a Viapol por acreditar, porque ainda no Brasil nós ainda temos
poucas empresas que investem em ciência e tecnologia no nosso país, né? Dentro do país. E vocês também, essa oportunidade de vocês dão, de nós desenvolvermos, ajudarmos no desenvolvimento e melhoria dos produtos, também para nós é uma oportunidade de mostrar o trabalho que é desenvolvido dentro do nosso país. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, né? Pela divulgação do trabalho que é desenvolvido. Tá bom? Então, um abraço aí, um abraço a todos e nos vemos nos próximos eventos, nas próximas palestras. Isso aí, pessoal. Acompanhe de novo lá a página do LinkedIn do professor Daniel e recomendo mais uma vez o curso dele, tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.